aqui no Bom para Todos, é o Fernando Brito, jornalista e editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. Só não estou tendo retorno da sua imagem aqui. Espera aí que já deve chegar, daqui a pouquinho. Mas, por enquanto, você me ouve normal. Não só te ouço, como agora também estou te vendo, que é muito mais agradável do que só te ouvir. Eu estava ouvindo o Donizete, e aí eu pensando o que eu posso acrescentar, porque juridicamente eu acho que ele fatiou o assunto. Né? Eu queria ficar um pouco nas consequências políticas do que essa história terrível que foi exibida no documentário, que ela nos traz. E o que veio à minha cabeça foi uma velha história que todo mundo conhece através dos filmes do Walt Disney, em que o Mickey faz o papel de aprendiz de feiticeiro, que é uma história de antes de Cristo, de um sírio chamado Luciano de Samosata, que ele conta a história de um rapaz que, vivendo com um homem muito sábio e que dominava poderes mágicos, ficava impressionado porque ele tinha um esfregão de chão, uma vassoura, que ele vestia e esse esfregão se tornava um servo, um ser humano servo para ele, que limpava o chão, trazia água para abastecer os depósitos, etc. e tal. E um dia o homem velho sai e o aprendiz de feiticeiro resolve fazer a mesma coisa para poupar o seu trabalho. E o esfregão, transformado em ser humano, começa a trazer baldes e baldes e baldes e baldes de água até que a casa toda fica inundada. E o aprendiz não sabe o que fazer, toma de um machado e investe contra o antigo esfregão, corta-o em dois e cada um vira um novo servo, trazendo mais água e o aprendiz de feiticeiro, no final das contas, acaba se afogando naquele mundo de água. Eu acho que foi um pouco o que a elite brasileira fez com o Sérgio Moro, que não passava até então de um juiz de província, um esfregão como aquele do Luciano de Samosata, colocado ali ao canto da parede de uma vara desimportante em Curitiba, e que foi sendo transformado no agente principal de uma tomada de poder que a direita jamais conseguiu fazer nas últimas 4 eleições que até então nós tínhamos tido, com 2 eleições do Lula e 2 eleições da Dilma. E depois ela perdeu o controle sobre o processo que se desencadeou ali, e o que nos resultou disso foi essa tragédia que o Brasil vive, né, em pleno finzinho da pandemia, como diz o presidente, de morrerem centenas e até 1 milhar de pessoas por dia. Né? Esse é o preço que nós estamos pagando por uma aventura jurídica que, para ser uma aventura, precisou de todas essas arbitrariedades para as quais sempre a imprensa e o poder fecharam os olhos quando não incentivaram abertamente. Eu pego ali os episódios que foram separados no documentário, foram isolados. Primeiro, a questão da condição coercitiva do Lula, um verdadeiro absurdo, né, de levar, conduzir sob vara, como dizem na justiça, alguém que sequer tinha sido convidado a depor, né, que tinha paradeiro certo, permanência fixa no endereço, enfim, não tinha a menor possibilidade e nem tinha tido nenhuma atitude que se enquadrasse numa negativa de cooperação com a justiça. Depois, as provas em relação ao apartamento, absolutamente fracas, tão fracas que a empresa Álvares e Marshall, a qual Sérgio Moro foi servir, agora que deixou o governo Jair Bolsonaro, afirmou num documento, né, pertencer à construtora OAS e não ao Lula. Né? Ela ofereceu esse documento ao então juiz Sérgio Moro, que o aceitou, embora não tenha levado em consideração na sua sentença o fato de que a empresa afirmava que a Lula nem estava comprometido com ele em qualquer tipo de promessa de compra e venda ou acordo comercial, e agora Moro é diretor da empresa que afirmou isso e o juiz que disse o contrário, que o apartamento era, na expressão que ele criou, atribuído a Lula, que é uma inovação completa, né, no Código
penal e no Código Civil, né? Alguma coisa ser atribuída. Eu também gostaria que me atribuíssem, por exemplo, a Torre Trump nos Estados Unidos. Mas não é minha, entendeu? Mesmo que o doutor juiz queira dizer. Agora, fica nisso tudo, Thalita, um gosto amargo de ver que instituições tão prestigiadas nos governos petistas, né, que foram tão aduladas, que foram tão bem tratadas, respeitadas, como a Polícia Federal, o Ministério Público, o próprio Judiciário, tenham usado esse poder, tenham transformado essas franquias que tiveram numa absurda usurpação do poder político. Destruíram os partidos, destruíram a democracia, e agora nós estamos vivendo as consequências desta política de terra arrasada que se fez. Né? Na verdade, hoje está tudo entregue ao arbítrio do judiciário. Por pouco nós escapamos, na semana passada, de que o Supremo Tribunal Federal decidisse que o que a Constituição tinha escrito, o impedimento da reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado, não valia. Como também decidiram antes que não valia a presunção da inocência e justificaram a prisão em primeira instância. Quer dizer, nós nos tornamos reféns do poder de polícia, Ministério Público e Judiciário. E esse é o saldo principal que nós temos que recolher, né, dessa experiência histórica e, sobretudo, que nós temos que corrigir com a inexplicável demora em que o Supremo julgue o que já está evidente para todos: a suspeição de Sérgio Moro nesse processo. Não há outra maneira de nós regressarmos à normalidade democrática. A própria questão do Lula, tão reivindicada aí por certos setores de uma esquerda que se pretende pura e que participou de todo o governo Lula e se fortaleceu no governo Lula, que se pretende pura e incriticável, né? Que fala do Lula deixar de competir em eleições presidenciais, nem isso poderá acontecer enquanto não for restabelecida a inocência do ex-presidente e ele voltar a ser um ator político na plenitude de suas capacidades, inclusive para deixar, eventualmente, se for o seu desejo e se as condições políticas permitirem, deixar de ser candidato e apoiar legitimamente outra candidatura do PT ou de qualquer outro partido. Mas não há normalidade possível sem que a gente apague, né, pelo menos apague os efeitos, né, desse processo monstruoso que o Brasil sofreu, que foi retratado no documentário. Fernando, a que você atribui essa demora do STF em julgar esse habeas corpus do ex-presidente Lula? Pode ter conexão com a inelegibilidade do ex-presidente Lula para que ele, de fato, não seja candidato numa próxima eleição? Eu acho que tem relação com isso, mas talvez essa relação não possa ser mantida até o final, na medida em que ainda faltam mais de 2 anos para... falta mais de um ano mais de 2 anos para a eleição de 2022 e talvez não se consiga segurar todo esse tempo o julgamento de sua inelegibilidade, mas eu acho que é para manter o desgaste, para tentar consolidar essa imagem que em grande parte se implantou no país de que Lula foi alguém que se corrompeu no exercício do poder. E eu não tenho nenhuma razão para considerar o Lula um ser humano acima de qualquer suspeita, porque todos nós, quando exercemos funções no governo, estamos sujeitos ao exame dos nossos atos, mas hoje, olhando tudo isso, é ridículo que um homem que movimentou dezenas, talvez centenas de bilhões de reais no exercício da presidência, né, tenha incorrido em corrupção para arranjar um cafofo ali numa praia de segunda categoria, né, em Guarujá. Né. Se ainda fosse no Codazir, talvez nós pudéssemos achar que era possível. Né. Isso tudo é ridículo, isso tudo é monstruosamente ridículo. E o que resultou disso, o comentarista que me antecedeu, Paulo, mencionou isso, foi uma imensa destruição de um dos setores, um dos poucos setores competitivos mundialmente da indústria brasileira, que era a construção civil. Ele foi destruído, detonado, centenas de milhares de empregos se perderam, muito do nosso vigor econômico e até da nossa capacidade de expansão
geopolítica no mundo foi detonado junto com isso. A presença brasileira, através da Constituição Civil no mundo, sempre foi um motivo de orgulho para o país, mesmo já no período da ditadura militar. Foi uma política de governo essa expansão do Brasil. E isso foi destruído. Tá? Agora, por ironia, o ex-ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, o homem que desencadeou esse processo, ainda vai conseguir os belos caraminguais, quantias muito longe do que eu e você podemos sonhar em ganhar o resto da vida, trabalhando como diretor da empresa que administra os despojos, as ruínas não só da Odebrecht, como também da OAS e de outras empresas atingidas pela Lava Jato. O velho matou a família e foi ao cinema. Fernando, seguinte, olha, eu tinha comentado com o pessoal agora no início do programa que a gente teria a doutora Karina Calife, que participa sempre com a gente às quintas para falar sobre a pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Mas a doutora Karina teve um probleminha de saúde, está com a pressão alterada e ela não vai conseguir participar aqui com a gente. Então, primeiro, desejo melhoras para a doutora Karina. Ela que sempre cumpre um papel importantíssimo aqui no Bom para Todos, mas a gente marca para um próximo dia, não é problema. Melhoras para ela. E eu vou seguir com você, e daí eu queria comentar algumas notícias do dia. Pode ser, Fernando? Você topa? Sempre. Vamos lá, eu queria comentar primeiro essa história da empresa que foi contratada pelo governo federal e está trabalhando de graça para o filho de Jair Bolsonaro, para o Renan. Essa empresa é uma empresa de produção de conteúdo digital, e ela fez um vídeo do lançamento, da inauguração da empresa de Bolsonaro Júnior. A gente está vendo, inclusive, aí o vídeo. O Renan Bolsonaro é esse que está ao lado esquerdo aí da tela. Essa empresa do filho de Jair Bolsonaro, ela tem uma sede no camarote do estádio Mané Garrincha, em Brasília. Essa inauguração aconteceu no dia 20 de outubro. E a produtora, que chama Astronautas Filmes, ela é prestadora de serviço do Ministério da Educação, da Saúde e do Turismo. E, de acordo com reportagem publicada pela Folha de São Paulo, foi a Folha que trouxe essa denúncia, essa empresa já recebeu R$1.400.000 do governo federal. Eu vi muita gente falando sobre essa mamata aí nas redes sociais. É isso, né, Fernando? Eu vou trocar a palavra para usar uma tão antiga quanto. Isso aí se chama lambança. Não é mamata, é lambança. Em primeiro lugar, porque o vídeo é só um vídeo de divulgação em rede social, não tem nenhuma finalidade aparente, comercial, enfim, não propõe serviços, etc. e tal, e é vaidosamente assinado pela produtora com uma cartela de entrada, com um efeito especial que há 50 anos atrás talvez fosse difícil, mas hoje é só apertar o botãozinho do computador. Enfim, é uma lambança por causa de... Me permita aqui, eu vou também fugir à minha tradição e usar uma linguagem mais popular. Uma babaquice de um rapaz com cara de idiota, que fica fazendo arminha, que fica fazendo dancinha de TikTok, com o outro, aquele barbudinho que apareceu no início, que é um personal trainer, é um homem é um Paulo Cintura, Bolsonaro, entendeu? E simplesmente para se exibir na rede. Eu não vejo até nem vantagens pecuniárias, pode ser que apareça algum negócio da empresa. Agora, é uma empresa de quê? A empresa do filho do Jair Bolsonaro. Porque, francamente, né, uma empresa localizada num camarote do estádio Mané Garrincha para fazer promoções, meu Deus do céu, picaretagem da pura, entendeu? Picaretagem. O cara vai vender aquela carinha de bobo dele para estar presente nos lugares de gente que acha que com isso, e talvez consiga mesmo com isso, está puxando o saco do presidente. Né? Olha, é uma coisa, vou de novo apelar para os meus vocábulos do século passado, é uma coisa rastaquera, sabe? É uma porcaria, é uma lameira, entendeu? Jair Bolsonaro e sua família não conseguem nada além de que ser completamente primários, é gente idiota, entendeu? É gente idiota e a sensação da impunidade, né? Não, bota aí, o camarada fez um serviço ali para a secretaria tal, para o ministério tal, ele vai me dar de graça. Lambança. E olha, acho que é uma perda de tempo a gente discutir isso quando o nosso país está entrando no torvelinho
de uma aceleração dos casos e das mortes por coronavírus, coisa que irritante e sistematicamente venho dizendo, né? Não é por especialidade, não é por conhecimento científico, é porque é óbvio, né? Eu sou do tempo que tinha aquela regra, que se A conduz a B e B conduz a C, então A conduz a C. Nós estamos vendo nos outros países do mundo, as infecções cresceram, depois as mortes cresceram, e agora a coisa chegou num nível de descontrole total que está obrigando os países da Europa a fazerem um novo lockdown, a fazerem novas restrições em plenas festas de fim de ano, e não vai ser diferente aqui, porque não existe aquela regra científica, entre aspas, que Jair Bolsonaro disse há alguns meses atrás, de que o brasileiro era um caso a ser estudado porque não pegava nada, mergulhava no esgoto e não tinha doença alguma. Não existe isso, né? Hoje o presidente falou que nós estamos no finzinho da pandemia. O finzinho da pandemia se dá, na visão do presidente, quando nós não temos vacina, porque o Brasil não tem nenhuma vacina em fase de aprovação, tá? Quando nós não temos um plano de vacinação. Ontem saiu um documento do Observatório da Covid-19, que é formado por cientistas, uma iniciativa autônoma, que diz literalmente isso: não existe um plano de vacinação no país, não existe insumos comprados, seringas compradas, não existe absolutamente nada, né? O plano do Dória, pelo menos, tem um PowerPoint dizendo quando é que começa. É algum compromisso. Agora se virem para cumprir. O do governo federal não tem nada. Fica fazendo demagogia, dizendo que talvez comece a vacinação em dezembro, para hoje ser desmentido pela Pfizer, que diz que não tem vacina para entregar em dezembro. E olhe lá se vai ter para entregar em janeiro, porque o presidente Trump, nos dias finais do seu mandato, assinou um decreto presidencial que proíbe a exportação de vacinas antes que as cotas destinadas aos Estados Unidos tenham sido entregues. Como a Pfizer, que é a única vacina que tem aprovação hoje de algumas agências, é fabricada nos Estados Unidos, são 5 fábricas no território americano, eu não posso imaginar que a Pfizer vai descumprir um decreto nos Estados Unidos para atender o general Pazuello. E se fosse atender com 1.000 doses, 2.000 doses, 3.000 doses, ia ser para fazer uma vacinação que eu chamei de coreográfica. Tá certo? E como são 2 doses para cada pessoa, 2.000, 3.000 vacinas são para 1.500 pessoas. Num país de 214 milhões de habitantes, pior, com o risco de não servir para nada. Por quê? Porque você dá a primeira dose a um espaço exato de 2 semanas ou 3 semanas, eu não me recordo mais, em que você tem que aplicar a segunda dose. Então você só pode dispor da metade das doses. Porque se você for gastando sem a certeza de que vai receber reposição, vai chegar no dia da segunda dose, não tem dose para ser aplicada. Portanto, você perde as vacinas dadas. E mais, hoje é uma notícia extremamente angustiante, que é a comprovação laboratorial daquilo que nós já sabíamos por noticiário, de que há reincidência da Covid-19 em pessoas que já tiveram a doença, portanto, que desenvolveram imunidade. Logo, tem-se a certeza de que a imunidade conferida pela inoculação ou pela absorção, pela respiração do vírus, não é absoluta e, nesse caso, por exemplo, durou apenas 3 meses. A médica do Rio Grande do Norte, que contraiu a primeira vez a Covid-19 no final de junho deste ano, e que novamente testou positivo no início de outubro. Então, houve uma reinfecção, o que é uma sinalização, embora não se possa ter certeza, de que a vacina para a Covid talvez tenha que ser repetida de meses em meses, porque você não tem tempo para aferir se os anticorpos gerados nos testes clínicos aos participantes vão sobreviver por um longo período, até porque esses testes clínicos foram feitos agora há 2 meses, 3 meses atrás, então você não tem como mensurar. As outras vacinas que o Brasil tem em mira estão com problemas. A vacina do Butantan, que até agora não tem nenhuma razão contrária pesando sobre ela,
ela está escapando disso por enquanto. Está escapando, embora a gente esteja vendo o coeficiente de demagogia elevadíssimo que o Dória está aplicando ao seu plano de imunização, oferecendo para outros estados, oferecendo para outros municípios, assinando protocolo de intenções para ceder a vacina que ele não tem, embora esteja acontecendo tudo isso, ela não tem nada contra. Agora, a grande aposta do Brasil, que foi a chamada vacina de Oxford, que na verdade é de um laboratório chamado AstraZeneca, ela está com um problema. Eu publiquei hoje no blog reparos, ressalvas, publicadas pela própria Universidade de Oxford, de que a vacina, primeiro, teve uma testagem extremamente deformada no seu público-alvo. 90% dos participantes dos testes feitos na Inglaterra e 87% dos testes feitos no Brasil foram feitos com pessoas de menos de 55 anos. Isso quer dizer que as pessoas que participaram, em sua imensa maioria dos testes da AstraZeneca, foram pessoas que não compõem o público-alvo da primeira etapa de vacinação, que em geral está sendo definido como pessoas de 60 anos ou mais, ou talvez até um pouco menos, 50, 55 anos ou mais. Tá? Então, este é o primeiro problema. Na resolução que foi baixada pela Anvisa, liberando o registro emergencial de vacinas, uma menção explícita que dificulta extremamente a aprovação, mesmo em caráter emergencial, da vacina da AstraZeneca, que diz o seguinte, que as vacinas terão que comprovar eficácia em seus públicos-alvos, quer dizer, naqueles públicos definidos como os destinatários da aplicação emergencial. Então, este é um dos problemas. O outro problema também está registrado na página da Universidade de Oxford, não sou eu que estou dizendo, é a universidade que responde cientificamente pelo desenvolvimento da vacina. Diz o seguinte, que os dados para a sua capacidade de diminuir a carga viral, de reduzir as infecções e de reduzir, consequentemente, a transmissão em pacientes assintomáticos, ela está por ser determinada. Os estudos originais que eles apresentaram, que foram publicados pela revista Lancet, dizem com toda clareza que a vacina não oferece segurança sobre a sua capacidade de impedir a infecção de indivíduos assintomáticos. Quer dizer, eles não mediram os indivíduos assintomáticos a carga viral que eles eventualmente podem transportar. Ora, o que isso faz a gente temer? Que nós tenhamos uma vacina que tem um nível de eficácia muito menor do que aquele que é necessário. Porque a equação, Thalita, é simples. Se você tem uma vacina com 60%, como é o caso da de Oxford, tá? De eficácia, e uma vacina com 95% de eficácia, como anuncia-se para a vacina Pfizer ou para a vacina chinesa, o que isso quer dizer? Quer dizer que você, tá, ao vacinar uma pessoa com a vacina que tem 95% ou 97% de eficácia, tá, precisa vacinar 1,5 pessoa, tá, para uma vacina com 60% de eficácia. Vamos botar em números redondos. Tá? Para cada 2 pessoas que você vacina com uma vacina de alta eficiência, você precisa vacinar 3 com uma vacina de eficiência menor. É útil? É. É aceitável? É. Tá? Mas é mais importante no caso de uma vacina com baixa eficácia, a cobertura vacinal atingir 80%, 90% para conseguir a imunidade da sociedade, do que numa vacina com alto padrão de eficácia, porque você sabe que aquele que se vacinou, a não ser por uma fração muito miúda, não continuará transmitindo. Então, você tem uma garantia de bloqueio muito maior. Fernando, quero te agradecer demais. A gente chamou aqui você para comentar o documentário, você comentou as notícias do dia, a gente praticamente sequestrou aqui no Bom para Todos, viu? Muito obrigada pela participação, por nos atender. Se você quiser, eu também comento a rodada do Brasileirão, porque eu não estou nem acreditando no que meu time está fazendo. Só não vai poder comentar porque nosso tempo estourou, senão gostaria de ficar aqui te ouvindo, inclusive. Fernando, um beijão para você, até uma próxima oportunidade, viu? Obrigada. Tchau.